Olá, minha gente, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha, Folha FM, portal folhabv.com.br e o canal da Folha BV no YouTube. O nosso canal no YouTube está aberto a comentários para você opinar sobre as nossas notícias que a gente está repercutindo aqui, e também tem o nosso Zap para você enviar sugestões de matérias e de entrevistas para o nosso podcast ou também para nossa cobertura aqui do Grupo Folha. 999715300, e se você quiser, esse canal você pode também enviar suas opiniões. Hoje temos aqui repercutindo um pouco do rompimento político entre o governador Antônio Denário e o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. Esse racha já está provocando decisões, né? Inclusive um secretário perdeu o cargo em virtude dessa situação. Já a gente fala sobre isso. Ainda tem decisão judicial favorável ao governo do estado para obter o empréstimo de de mais de 800 milhões de reais. Tem também notícias policiais além da janela partidária com implicações na Câmara Municipal de Boa Vista. Você vai saber quais são os vereadores que trocaram de partido e agora estão pretendendo aí disputar as eleições neste ano. Vamos falar aqui com Dina Vieira, minha chefe. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje, Dina. Obrigada, Lucas. Vamos lá falar um pouco desse resultado, desse rompimento. Primeiro, grande resultado, diria assim, né? Hoje o Nonato Mesquita, agora ex-secretário de Educação do Estado, perdeu o cargo, né, por conta desse rompimento. Fala pra gente o que a gente soube sobre isso. Isso, no sábado, né, o Soldado Sampaio, o presidente da Assembleia, aí, né, declarou esse racha político com o governador Antônio Denário, então já era de se esperar, né, que algumas mudanças aí no governo seriam feitas, tendo em vista que o Nonato, ele era uma indicação do Sampaio, ele já ocupou o cargo de superintendente da Assembleia Legislativa, daí estava lá no cargo de secretário desde 2022. Então, já até há um tempo atrás, a gente já tinha, né, tido essa pressão para que o Nonato saísse, mas por meio dessa articulação com os deputados, ele continuou no cargo. Sim. Mas hoje a gente recebeu a informação logo cedo, né, de que o governador estaria ele mesmo na Secretaria de Educação, né, tinha para oficializar aí essa exoneração. Foi então, pessoalmente lá. Isso, então a gente mandou uma equipe que ficou lá de prontidão, né, esperando para ver se a gente conseguia flagrar o momento que o governador saísse. A gente não conseguiu pegar essa imagem, mas a gente, né, viu os carros da segurança, né, estavam ali parados, que tem uma entrada na Secretaria de Educação, para quem não conhece, que é uma porta que vai direto para a sala do secretário, né, e ela tem um muro assim, e aí os carros estavam dentro desse muro, né, as caminhonetes da segurança, caminhonete que transporta o governador, e eles ficaram lá a manhã inteira, então nossa equipe teve que sair, né, e não flagrou esse momento, mas a gente conseguiu, né, ao mesmo tempo confirmar a informação. Sim. Né, a própria Secretaria de Comunicação do governo informou, né, que o Nonato teria sido afastado do cargo, teria sido exonerado, na verdade. Sim. E que afirmou que faz parte, né, da rotina da administração pública, agradeceram aí o trabalho do Nonato à frente da secretaria. E quem é que vai ser o novo secretário agora? O novo secretário é o Micael Alas Cunha. Ele estava ocupando o cargo de secretário adjunto na CETRABS, né, e a partir de hoje, segundo eu vi a informação de que ele já teria, nesse momento que o governador estava, ele também estava, e ele já teria recebido algumas orientações do Nonato, teria conhecido Sim. já ali parte da secretaria, né. Ele é bacharel de Direito, né, e já ocupou cargos na Secretaria de Saúde, na CETRABS, e como controlador adjunto da Controladoria Geral de Roraima. Muito bem, né? Primeira grande movimentação que se teve aí a respeito do rompimento político. Claro que a gente vai acompanhar muitas outras mudanças que eu acredito né, que devam ter, até porque a gente é notória, né, pública essa relação que o governador tinha com o Sampaio. E isso também envolve cargos, né, com indicação política. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui também pode impactar aí também no andamento agora do pleito municipal, né, Lucas? Exato. O que se cogita é que pode ser que o Sampaio venha aí a declarar um apoio, né, ao atual prefeito
Arthur Henrique, então tá tudo ainda movimenta, pretende pegar fogo aí esses bastidores da política. E também o Denário não vai ter uma vida muito fácil, né? Porque até então o Denário tinha todos os deputados do lado dele e agora, pelo que a gente sabe até então dos bastidores, claro que houve alguns deputados que declararam publicamente o apoio, né, ao Sampaio. Então, de agora em diante, eu acho que o Denário não vai ter uma vida muito fácil, né, até porque se trata de uma denúncia muito grave, né, que é a questão da espionagem. Até agora o governador não se declarou, não se defendeu claramente a respeito dessas acusações, mas certamente a gente vai acompanhar para ver como é que vai ser o transcorrer dessas movimentações políticas e também dessas apurações, né, de espionagem, uma coisa que é muito séria, realmente quebra toda a confiança de quem quer que seja. Obrigado, Dina. Até a próxima aqui. Depois a gente volta aí com mais informações. Com certeza. Obrigada. Continuamos aqui falando de governo de Roraima, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu uma decisão que impedia o governo estadual de contratar aquela operação de crédito de 805 milhões e 700 mil reais junto ao Banco do Brasil, uma operação que foi autorizada inclusive pelos deputados estaduais aqui do estado de Roraima. A Secretaria Nacional do Tesouro Nacional, nesse caso, ela havia alegado que o Poder Executivo não poderia contratar essa operação porque o Tribunal de Contas do estado de Roraima havia descumprido o limite da despesa de pessoal. Por conta disso, o Executivo acabaria sendo prejudicado acabaria sendo impedido, nesse caso, né, para contratar esse empréstimo. E na ação, o governo estadual ingressou, né, com essa ação, evidentemente, e pediu que a Suprema Corte reiterasse o próprio entendimento de que a imposição de sanções ao Executivo por causa de dependências de outros poderes estaduais viola o princípio da intranscendência. Isso significa que o governo não tem como intervir nessas instituições. No processo, a Advocacia Geral da União, que representa judicialmente os órgãos federais, declarou que o entendimento do STF sobre o tema não se aplica ao caso específico e pediu o indeferimento do pedido do Estado. Em sua decisão monocrática, que ainda pode ser revista, Mendonça declara que a autonomia e a independência de cada órgão ou poder autônomo dos entes da federação são preservadas, dando aí uma decisão favorável ao governador Antônio Denário. Vamos trocar de assunto, falar de notícias policiais com ela, Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda ao Papo de Redação, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Vamos lá, Marília. Esse final de semana foi violento daquele jeito, né? Inclusive, eu queria que você fizesse um rápido balanço de números que você levantou, né, a respeito de mortes especialmente. Isso mesmo, Lucas. Esse final de semana ele foi bastante violento, principalmente no trânsito. Nós tivemos 5 óbitos, sendo 3 por acidente de trânsito, 1 por afogamento e outro por um desmoronamento de barro que acabou vitimando aí um garimpeiro. A gente começa falando pelos acidentes de trânsito, Sim. que todos esses acidentes, eles aconteceram lá no município de Caracaraí. Caracaraí, esse final de semana, estava muito reimoso. Sim. E todos esses acidentes aconteceram lá. O primeiro acidente vitimou o Antônio Mateus da Silva Mariano, de 24 anos, e ele morreu após a motocicleta em que ele pilotava ser atingida por um carro na BR-174. E esse acidente ele aconteceu na noite de sábado. O outro acidente, ainda no sábado, na noite de sábado, vitimou Cláudio Silva dos Santos, de 39 anos, que ele morreu após perder o controle de uma motocicleta e bater contra um poste. Uma mulher de 23 anos que estava como passageira da moto ficou ferida. E também teve aí um homem identificado como Rodrigo Gomes Carvalho, de 29 anos. Ele morreu após ser atropelado na BR-174, vicinal 1, da comunidade do Itã, também no município de Caracaraí, e esse caso aconteceu na manhã de domingo. O condutor que causou esse acidente, ele não foi localizado e populares não souberam informar a dinâmica do acidente. Que coisa, né, gente? E o garimpeiro, identificado
como Francisco Gilmar Paiva Gomes, de 57 anos. Ele morreu soterrado após o desmoronamento de barro, e esse caso aconteceu em um garimpo, o Garimpo do Parima, que fica no município de Mucajaí, e esse caso aconteceu no domingo. Os familiares relataram que Francisco estava trabalhando quando houve o desmoronamento e ele ficou submerso no barro. A vítima foi socorrida por outros garimpeiros, mas infelizmente acabou indo a óbito. E ontem, no domingo, já no finalzinho da tarde, uma criança, uma menina de 6 anos, ela morreu após se afogar no Rio Branco, e o corpo da vítima ele foi resgatado da água por equipes do Corpo de Bombeiros que chegaram a realizar os primeiros socorros, mas a criança não resistiu e foi a óbito no local. Populares acompanharam a ação dos militares e todos esses corpos foram levados aqui para o Instituto Médico Legal, onde passaram pelos exames catavéricos e depois foram liberados aí para o sepultamento. Poxa, você fez um relato muito bom. Uma pena que é um relato triste, né, Marília? De um fim de semana, mais um final de semana muito trágico para muita gente e muitas famílias precisando, tendo que chorar a morte de seus entes queridos. Mais um final de semana violento, aí como a gente sempre fala, o trânsito mais uma vez aí sendo destaque aqui no nosso site, também no nosso podcast. E o caso da criança é como a gente sempre fala aqui, apesar do Rio Branco e dos outros rios também estarem com o nível da água baixo, mas é importante ficar atento aí para não entrar na água, ter todo esse cuidado, porque rio é traiçoeiro, rio não tem cabelo, e apesar da água estar baixa, mas sempre tem ali os buracos, enfim, então a água acaba matando mesmo, então fica aí esse cuidado, principalmente com as crianças, de uma criança tão nova, né, de 6 anos. Exatamente. Então, nossas condolências aí a todos os familiares. Pois é, a gente já noticiou nesses últimos dias aí, pelo menos 3 afogamentos envolvendo Rio Branco nesse estágio agora, né? E lembrando que Rio Branco está voltando a subir, porque está chovendo no interior, tem a chuva uma chuva ou outra, né? Aqui na capital a gente está precisando chover, mas realmente todo cuidado é muito importante, porque, gente, Rio Branco é traiçoeiro pra caramba. Em determinados momentos você acha que o Rio Branco é um rio inofensivo, mas existem aquelas partes mais altas, as partes mais baixas, então você muitas das vezes não sabe onde é que você está tentando nadar, e assim, nesses últimos dias aí, pelo menos 2 pessoas morreram, incluindo essa criança que lamentavelmente perdeu a vida, e agora nossos pêsames também aos seus familiares, que estão chorando agora a perda triste dessa criança. Obrigado, Marília, pelas informações. Uma excelente semana para você, que sejam de notícias boas. Tchau, Lucas. Tchau para você que está acompanhando o nosso papo de redação. Uma excelente semana e até a próxima. Falando agora de eleições municipais, o MDB do prefeito Arthur Henrique fechou a janela partidária com 7 vereadores, o que transformou o partido na maior bancada da Câmara Municipal de Boa Vista. Os novos filiados são Bruno Pérez, Dr. Hilderson, Júlio Medeiros, Julier Pablo, Thiago Fogaça, Regiane Matos e Vavá do Xanguá. Bruno Pérez e a Regiane Matos, que estava como secretária de Saúde, são os únicos que permanecem na legenda desde que disputaram as eleições de 2020. Anteriormente pertenciam a outras siglas, o Dr. Hilderson, que era do PTB, o Júlio Medeiros, que era do PV, o Julier Pablo, que era do União Brasil, ele foi inclusive secretário de Segurança Urbana e Trânsito, o Thiago Fogaça, que era do PDT, e o Vavá do Xanguá, que era do PSD. 3 partidos passaram a ter 4 representantes cada, sendo dois desses partidos ligados ao grupo do governador Antônio Denário do Progressistas. O Republicanos ganhou o líder oposicionista e presidente da casa, Genilson Costa, que até então era do Solidariedade, e manteve em seu quadro Ítalo Otávio, Manuel Neves e Sandro Baré. O Progressistas ganhou Aline Rezende, que era do PRTB, Juliana Garcia, que era do PSD, Kleber Siqueira, que era do Solidariedade, e Nilson Bispo, que até pouco tempo, era do PSC. O DC, que é o Democracia Cristã, agora admitiu 4 aliados do prefeito Arthur Henrique: Adnan Lima, que era do PMB, Gildean Gari,
antes no Progressistas, Leonel Oliveira, que foi do Solidariedade, e Juan Kenobi, que era do PV. O Podemos também tem 2 parlamentares na base de Arthur, a Djalma Gonçalves, que era do Solidariedade, e Tuti Lopes, que era do PL. O PDT segue com Inspetor Mangabeira. Em 2020, vale ressaltar que o Mangabeira disputou as eleições pelo Rede e hoje, inclusive, ele divulgou uma mensagem nas suas redes sociais, logo após o rompimento político entre Denário e Sampaio, de que apoia a decisão do presidente da Assembleia Legislativa de Roraima. Então, até então, um vereador se declarando ligado ao presidente da Assembleia lá na casa. E aí vai rachando ainda mais, né, a composição, né, de alianças lá dentro da Câmara Municipal. O União Brasil, por sua vez, lembrando que o União Brasil é a fusão do PSL com o antigo Democratas, manteve Melquisedeque, que em 2020 concorreu à eleição pelo PSL, e ele, vale ressaltar, é aliado do governador na casa. Os 23 vereadores de Boa Vista pretendem concorrer à reeleição no pleito deste ano. Então, muitas coisas, muitas definições vão sendo feitas nesse período aí de pré-campanha, fechando aí a janela partidária, e a gente vai acompanhar essas águas rolando até lá as eleições de 2024, em outubro, né? Vai ter muita coisa que a gente vai ter que noticiar aqui no Grupo Folha de Comunicação, seja no podcast Papo de Redação, mas também no portal folhabv.com.br e aqui na nossa programação da Rádio Folha. Muito bem, minha gente, com essas notícias, essas informações, eu, Lucas Luquezzi, encerro o Papo de Redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Peço a você que siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, como @FolhaBV. O nosso canal no YouTube é FolhaBV. Se você tiver no navegador, digita lá youtube.com/tvfolhabv. Siga minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi, e tamo junto nessa, falando aí dos bastidores aqui do Papo de Redação. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.